Às vezes o que separa você do próximo passo na carreira é só uma coisa: oportunidade. A imersão IA da Alura com o Google Gemini é totalmente gratuita e foi feita para você que quer aprender inteligência artificial do zero, criar assistentes pessoais e automatizar tarefas reais. E o melhor? Qualquer pessoa pode participar. Não precisa ser da área, não precisa ter experiência, é só vontade de aprender. Inscreva-se agora no link personalizado no nosso site ou nas nossas redes sociais. Garanta já seu lugar, que as vagas são limitadas. Imagine um segredo enterrado sob séculos de poeira, oculto em castelos arruinados e manuscritos esquecidos. Um mistério guardado por homens que usavam mantos brancos com cruzes vermelhas, guerreiros e monges ao mesmo tempo. Um segredo que atravessou gerações, alimentou conspirações e inspirou incontáveis histórias. E se esses segredos ainda estivessem por aí, esperando para serem desvendados? Os Cavaleiros Templários foram mais do que soldados da fé. Foram banqueiros, diplomatas e, segundo alguns, guardiões de relíquias sagradas e de uma fortuna inimaginável. Uma fortuna que desapareceu junto com a Ordem, deixando um rastro de mistério que desafia o tempo. Nesse episódio, vamos mergulhar nas lendas, teorias e buscas que cercam os lendários tesouros dos Templários. Afinal, quanto de verdade há por trás desse enigmático histórico? Não há nada de errado com seu áudio. Adentramos agora através dos seus sentidos. Estamos preparando você para o que vai acontecer nos próximos minutos. Além do que conhece por tempo e espaço, o contato com algo além. Não conte para ninguém e nunca olhe para trás, pois este é Mundo Freak Confidencial. Belas noites, queridos ouvintes. Está começando mais um Mundo Freak Confidencial. Eu sou Andrei Fernandes, o Cavaleiro do Templo, não diz qual. Para me ajudar, temos aqui ele, nosso queridíssimo professor de História, e eu vou repetir 3 vezes, nosso queridíssimo professor de História, Rafael Jacaúna. Pessoal, uma das vantagens de não ter cabelo é que provavelmente quando eu fosse usar o capacete, não ia bagunçar meu topete. Eu tive a curiosidade, eu tive acesso a um capacete da Segunda Guerra Mundial, recentemente. Eu coloquei na minha cabecinha. É pesada essa porra, bicho. Pra segurar a bala de fuzil, né? É pra resistir uma bala, né? É. Se não fosse pesado, você tá fudido. Não, eu imagino, né? Inclusive, eu ia falar disso, porque ontem eu tive a oportunidade de usar Tomou um tiro de fuzil. Não, pelo amor de Deus. Não tomei um tiro de fuzil, Ufa. mas usei um capacete, uma réplica de um capacete, tipo do século XIII, XII, assim. Olha! Capacete não, um elmo completo, né? Com a frente fechada e tudo mais. Caramba! Eu esqueci de tirar foto, mas eu posso... Enfim, outro dia eu tiro foto. Então não vou acreditar. Então não acredito. Pô, 2025, tu não tirou uma foto com isso? Um amigo... É que essas vidas. Um amigo meu veio aqui em casa, um amigo meu de infância, ele tá treinando luta medieval, tipo, reconstruída, né? Aquela coisa de armadura completa e tal. E daí é muito divertido. E ele tava precisando de ajuda pra costurar umas paradas. E eu fui ajudar ele com a costura. E ele trouxe o elmo, porque ele sabia que eu ia curtir muito. E a parada é pesada mesmo e te dá pouca visibilidade. E a gente testou dar umas porradas no elmo e protege super. Foi massa. Caraca, hein? Eu achava que meu hobby de cartinha de papelão era caro. Isso aí deve ser uma baba, isso aí. Metaforando teu mesmo hobby. Porra, Rafael, por que você não tem do céu? Murilo, tá vai editar, ué. Vai se fuder. Ô, Murilo, não edita essa porra, não. Deixa isso aí, é só pro Rafael. E fique registrado que processo é pro dono do podcast. E eu vou te falar que eu achava que os demolar era quando o RPG é longe demais, né? É isso aí, gente. Caralho, quanto tempo no escudo demolei. Falando de Templário, né? E temos aqui nossa professora de História, Tupá Guerra. Oi, gente. Vamos falar de Idade Média, que é muito bom. Melhor coisa. Olha aí, ó. Quer dizer, melhor coisa. A antiga também é bom. Enfim. Yay.
Muito melhor do que cemitérios vitorianos, Tupaguerra. Não, cemitérios vitorianos são ótimos também. E a gente pode, inclusive, misturar o que a gente estava falando, porque os ouvintes não sabem, mas a gente tem, né? Quer dizer, eles devem saber que a gente tem um grupo e a gente estava debatendo corpos que explodem esses dias, que é outra coisa muito interessante. Aliás, galera, se vocês quiserem uma pauta de pessoas que explodiram na história, acreditem se quiser, tem conteúdo para essa pauta, tá, gente? Se vocês quiserem aí, peçam aí. E é boom, né? Uau! E temos aqui... Olha, cara, que frio é esse que tá... Vamos abrir a geladeira aqui mais uma vez. Nosso queridíssimo professor de história, Marcos Keller. Há quanto tempo não venho pra cá? Porque eu sou o tesouro enterrado dos Templários. Me encontraram por aí, me encontraram neste local. Ui. Estou de volta, meus queridos, pra falar dessa galera que foi utilizada pela extrema-direita pra fazer propaganda. Quem não se lembra de pessoas vestidas de templário na Avenida Paulista? Eu me lembro. Até hoje aí, templário... Tu abre o YouTube, é só isso agora. Templário debatendo com nacionalista. O YouTube virou isso. Velho. É isso que virou. O seu YouTube é muito esquisito. Ô, Kelly, você tá mais pro Pirata do Caribe do que pro Templário, assim, só pra te falar, né? Que bom e que merda, né? É sobre isso. Gente, vamos lá. Os Templários, eles dominaram aí a cultura pop em diversos filmes, né? É daquela classe de período histórico que fica aquele bolsão de 1000 anos, que o pessoal... Idade Média. Aí tem Templário, tem Papa, tem Dragão, tem Europa inteira, tem a Frieren, que mais? Exatamente. Isso é Papa não tem, não. Papa não tem, não. Papa não tem na Idade Média? Tem. Não, vai voltar, tá assim agora. Não, agora não tem. Tá, entendi. Tá bom, hoje a gente tá ótimo. Né? Porra, tem muito professor de história aqui, alguém tem que fazer piada aí. Claro que sou eu. Não, e você sabe que a qualidade das piadas será péssima, porque são vários professores de história reunidos. Exatamente. Estávamos nós nos encaminhando para o final da Idade Média, século XII. Faltava ainda uns 300 anos. Falar final é um termo forte. De 1000 anos. Tá nos 300 finais, tá caminhando pro final, Tupá. Isso é uma questão de perspectiva. Já tinha passado a metade, né? Tá bom. Tá. Baixa Idade Média. Já tava ali chegando nos 35 do segundo tempo. Certo. E temos aqui a famosa Baixa Idade Média. Jamais esquecerei que é o contrário. A baixa é depois, a alta é antes. Não é mesmo? Né? Muito bom. Nós temos os períodos... Porque isso é interessante, gente. Porque quando nós pensamos em cruzadas, a gente geralmente imagina que foi... 2 cachorros. Que foi... Rafael, não, sério. Vai se fuder, caralho. Deixa eu fazer essa porra do meu podcast, pelo amor de Deus. Vamos lá. Nunca mais a gente vai terminar o episódio. Continue. Caralho, acho que cruzar. Minha avó tinha um hobby. Ele tinha esquecido o que acontece quando junta, né? Essa é a parada. Caralho. Por isso que a gente não grava com frequência, só com nós 4 aqui. A gente tá falando sobre um período histórico em que a Europa cristã viu a oportunidade de fazer uma espécie de, abre aspas, reconquista da Terra Santa. E esse período, ele vai e volta, porque houveram várias cruzadas, não é mesmo, Tupaguerra? Sim, eu vou até colocar um negócio aqui que é muito interessante, porque o início das cruzadas, né, a primeira cruzada, não é bem uma ideia da Europa. É o pessoal de Constantinopla que pede ajuda. E é top ideias tortas. Quer dizer, o imperador de Constantinopla, ele não sabia que ia dar ruim. E ele estava lutando contra vários outros impérios. Ele estava precisando de ajuda. Aí ele pensou, tem os outros cristãos na Europa, a gente não conversa super, mas a gente tem alguma conexão. Nessa época já tinha separado a igreja do Oriente e do Ocidente, né? Por causa de algumas brigas de calendário e outras cositas más. E daí ele vira e fala, não, Papa da Europa, que não era necessariamente... Era o bispo de Roma, ele não era bem o mais importante. Mas enfim. Papa, a gente tá querendo aqui uma ajuda, você tem aí uns soldados pra mandar? O que ele imaginava? Vão mandar pra mim um exército bem treinado, bem equipado, vai me ajudar a lutar com essa galera. Vamos reconquistar a Terra Santa. Aí só que deu ruim, porque o Papa tinha outras questões políticas e ele queria uma certa propaganda e ele convoca a galera. E daí, ao invés de um exército bem organizado, ele recebe uma massa... Tem uma parte de exército também, mas ele recebe no país dele, para passar pelo país dele, uma massa de gente desesperada. E por mais que o pessoal tivesse se preparado ali no império deles para receber essas pessoas... Uma coisa é você se preparar para receber 1000 cavaleiros, outra coisa é 20.000 cavaleiros. E 20.000 pessoas aleatórias. E daí vem essa massa e eles saem pilhando o próprio país que tinha pedido ajuda para eles, entendeu?
E daí, o imperador de Constantinopla fica muito, tipo, véi, que ideia torta que eu fiz. Tipo, foi muito ruim, assim. Pra ele foi muito ruim. Eles vão, eventualmente, chegar até Jerusalém, vão reconquistar, entre aspas, Jerusalém. Daí a gente tem todo um outro rolê aí. Mas você vai ter, então, esses grupos de europeus que vão pra chamada Terra Santa. Mas é interessante lembrar que as cruzadas não são só isso, né? Porque tem vários eventos de cruzada dentro da própria Europa, porque eles começam a fazer cruzadas contra outros países europeus, porque nem todos os países eram cristãos, e daí às vezes eles estavam a caminho de Jerusalém, mas aí no meio do caminho eles acharam uma galera que era cristã e eles não concordavam, e daí eles só matavam todo mundo numa cidade, e é um pouco isso, assim, é bem mais caótico. A gente tá mal acostumado, né? Porque cristãos no geral atacam outras tradições no geral, né? Mas se tem uma coisa que cristão odeia, é outro cristão. Então faz todo sentido nesse... Mas, Andrei, pensa no seguinte, assim, tenta imaginar a época, eles eram contra que cristãos lutassem contra cristãos, né? Era certo. feio, era... Ai. Então, quando você chega numa certa quantidade de cruzadas e essa cultura começa a ser um pouco mais lendária ali, uma cruzada, passa vários anos, aí outra. O que ele começa a reparar? Que a melhor forma de evitar que os cristãos daquele núcleo europeu lutem um com o outro é mandar eles lutar longe dali. Vocês querem sair na porrada? Então, aí eles pensam, se eles morrerem, eles vão deixar tudo pra igreja. Se a gente mandar eles morrer bem longe daqui, a gente ainda leva um propósito. Se eles tiverem sucesso, a gente se dá bem. Se eles morrerem, a gente também se dá bem. Então, tira essa galera, tira essa renca daqui. Então essa galera que tá na fome de lutar, de brigar, arrumar treta, e é rica em muitos casos, eles começam a mandar para outros lugares. Vai terceirizando o problema, né? Inclusive, quando eu tava na faculdade, eu estudei um texto muito legal, numa matéria de leitura de documentos dos séculos 10 ao 13. Matéria normal que a gente faz na universidade. Essa foi muito legal, porque era de paleografia. E daí um dos textos que a gente leu era um texto um pouquinho já posterior, século 14, a gente tá falando aqui século 12, né? Mas era justamente os nobres em Portugal debatendo por se ele, naquele ano, eles iam fazer um torneio de justa ou se eles iam atacar o Marrocos. Porque eles precisavam fazer uma das duas coisas. Tá bom, caralho. Porque nobres. Tem que ser na porrada, pô. Tem que ser na porrada. Exatamente. O trabalho do nobre é sair na porrada. Ele precisa sair na porrada, senão ele não tem motivo de vida. Então eles tinham duas opções. Justa, atacar o Marrocos. Justa, atacar o Marrocos. Nesse ano eles decidiram atacar o Marrocos. E daí tem mais textos falando também sobre as regras de vestimenta. Falando assim, ó, galera, não é pra gastar o dinheiro todo que vocês têm numa roupa fabulosa e não armar o seu exército. É importante armar o exército para atacar outro país. Cara, que situation, hein? Caraca, hein? Então, assim, quando eu falei, eles precisavam usar essa galera que tava lá querendo bater em todo mundo, manda pra algum lugar. E às vezes era pra dentro da própria Europa matar outros cristãos que eles achavam, tipo os cátaros, esses são hereges, mata. Ou pra outras terras, né? Eu acho que uma outra coisa legal que dá pra acrescentar é que você também tinha alguns outros problemas sociais mesmo que estavam rolando na Europa, né? Quando o Urbano faz o famoso discurso dele, né, que você inclusive encontra inteiro na íntegra, bem legal de você ler, porque é triste, fala que os cristãos que estão sofrendo na Terra Santa, a terra que manda leite e mel está sendo conspurcada pelo mal e blá 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 blá, bem legal de você ver, e ainda tem um Deus Vult ali, dependendo da versão que você for dar uma olhada, tá ligado? Você encontra porque foi mais ou menos nesse mesmo momento que surge esse lema, né, que é o Deus Vult, que é Deus quer, né, Deus deseja, Deus quer que você faça isso. Então você acha essas paradas. Mas você tinha uma série de outros problemas que eram problemas sociais mesmo. Por exemplo, tinha fome, superpopulação em alguns locais, disputa por terra, tá ligado? E que fazia a galera pensar, não, vou buscar riqueza no Oriente, né? Tinha a oportunidade de saquear outros locais, como a Tupá muito bem falou aqui um pouco antes, né? Possibilidade de abrir novas rotas comerciais também, que é bacana, tipo, sei lá, Veneza e Gênova financiaram uma porrada de cruzadas também, com aquela ideia de que vai abrir rota comercial pra mim poder acessar o Mediterrâneo, né? E dá uma função pra desgraça da nobreza, porque já era uma Europa razoavelmente pacificada, é forte, tá ligado? Mas já tinham se entendido as relações e os tratados entre países. E a desgraça da nobreza chama bellatori. A função deles é guerrear. Bellator, vem da ideia de batalha. Essa é a função dos caras. Ainda não tinha aquela nobreza que vai ficar famosa na nobreza francesa depois, né, quando a gente vai pro Renascimento, que é aquela nobreza, né, que é mais coqueteria e tô de boa aqui e vamos... A função deles é provar que eles não trabalham. Exato, não era essa nobreza ainda era uma nobreza Game of Thrones, né, um pouquinho disso, ainda tinha uma nobreza que ia pro pau e tal. Então você tem essa figuração ainda muito forte, tem vários motivos como movimentar essa parada. Posso falar um negócio muito rápido sobre esse discurso do Urbano, que é bem interessante? O Urbano, quando ele faz esse discurso, ele foi antes para Constantinopla, como eu falei, né? Ele foi
um pedido de ajuda. E pra ajudar ele a convencer a galera, ele ganhou um pedaço da cruz de Cristo. E daí ele levou o pedaço da cruz de Cristo pra fazer o discurso. Porque, teoricamente, quando Roma caiu, o Império Romano passou a ser pra Constantinopla. Teoricamente, a cruz foi pra Constantinopla. E deve ser depois das cruzadas que, teoricamente, a cruz vai pra Roma. E daí, agora, quando teve a coroação do líder tribal inglês, o rei, né? O Papa mandou um pedaço da cruz pra ele. E eu fiquei, caraca, velho, a gente ainda tá preso em mandar pedaço de cruz um pro outro. Que muito doido. É daqueles pedaços de cruz que vocês juntaram todos da Arca de Noé? De tanto pedaço de cruz que tem? Dá um navio. Possível. Mas assim, a de Constantinopla era um pouquinho mais controlada, digamos assim. Mas também sem garantia nenhuma que era mesmo a dita coisa, até porque é madeira, né? Tem uns 1.500 anos aí de preservação. Garantia, você não acha nem do Nazareno, né? Quanto mais da cruz dele, então... Ele, olha só a ousadia desse garoto. Se a gente for levar pra pensar, não. Ai, mas meu Deus, me afetou. Se te afetou, tua fé tá fraca, né, filho? Você tá se preocupando com o Keller, que voltou da geladeira, inclusive. Se te afetou, aguarde até o final desse podcast, que você provavelmente vai ser muito mais afetado. Galera, uma pausinha antes da gente continuar esse papo que ficou maravilhoso. Primeiramente, agradecer a sua audiência, a sua paciência, inclusive a parceria com a Alura que tá rolando nesse momento. Tá rolando imersão, galera, pra você que quer sair do zero da inteligência artificial ou pra você que ainda não conhece a inteligência artificial do Google, a Google Gemini, você tem aí a chance de aprender de maneira gratuita. Fica esperto porque o link ele é diferente dos outros links que a gente anunciou nas últimas semanas. Entra agora no nosso site mundofreak.com.br, entra aí no link ou no seu aplicativo de podcast, vai estar o link aí para você clicar. Se você tiver alguma dúvida, não conseguir encontrar, manda um alô nas nossas redes sociais que a gente sempre dá um alô por lá, tá bom? E para além de tudo isso, né, agradecer muitíssimo o apoio de vocês que estão sempre aqui com a gente. Lembrando que o Mundo Freak Confidencial ele é um podcast independente que está sempre aqui, né, sendo sustentado pela pirâmide Illuminati. Os reptilianos que estão aí sempre com a gente, com a cultura woke, todas essas groselhas todas aí, estão financiando, acredite se quiser, estão financiando a gente. São vocês, tá, gente? Esse é o plot twist. Na verdade, são vocês que estão financiando, né? Pra galera que decide, né? Tá com aquele coraçãozinho apertado, tá com aquele bolsinho um pouquinho mais liberto ali no finalzinho do mês. Cara, é um impacto mínimo. É como se fosse uma pequena assinatura de uma revista mensal. Você sabe que o Mundo Freak Confidencial é gratuito, mas a gente garante uns mimos pra você. Por exemplo, várias gravações do Mundo Freak Confidencial são gravadas ao vivo e os nossos apoiadores podem ver, além do acesso ao grupo secreto, além de vários outros mimozinhos. Então, galera, muito obrigado por vocês que já estão aqui sempre com a gente. Considere se tornar um apoiador. Às vezes você fica assim, pô, Andrei, às vezes é um dinheiro tão pequenininho que eu sinto que nem vou fazer diferença na vida de vocês. Mas acreditem que isso traz qualidade pro podcast, isso traz subsistência, isso traz sobrevivência. E é isso. Só gostaria de agradecer aí você que já compartilha. E, Andrei, não tenho dinheiro, não tem problema. Você já dá o play pra gente e já está mais do que suficiente também, tá bom? Mas na Pokémon tamo bem também. Vamos voltar para esse papo que ficou maravilhoso. Prometi que ia ser rápido e ó, foi rápido. Então é isso. Vou dar o Andrei do futuro vai dar um tchau. Vou voltar aqui pra máquina do tempo para gravar o próximo episódio. Mas vocês ficam aí com esse que ó, tá do balacobaco. Gente, vamos lá. A gente tá falando aqui do século XII. Por que a gente tá dando esse preâmbulo sobre cruzadas? A gente precisa... Porque é o Mundo Freak. Não sei. Então, perfeito. Tá, só que agora o Mundo Freak está mais curto. Não estamos até os 40 minutos, já são 23 minutos que eu liguei essa gravação. Parabéns. A ideia geral é que, nesse interim, nós temos uns franceses muito doidos que falam: encontrei aqui minha oportunidade de empreender. Vi um discurso no YouTube de coach e falou: temos uma demanda, vou entrar aqui com a minha força, meu CNPJ, e fazer uma parada muito legal, pra mim, no caso. Quem fez isso foi o cara que fundou a Ordem dos Cavaleiros do Templo de Salomão, os Templários, que foi o Hugo de Payens, que provavelmente minha pronúncia está completamente incorreta, em 1119. Ele chegou e falou o seguinte, vou até me corrigir, a Ordem dos Pobres Cavaleiros de Cristo e do Templo de Salomão. Os pobres. Porque a ideia geral é que eles se estabeleceram no local onde ficaria ali o lendário Templo de Salomão, que já não existia mais, em Jerusalém. Então eles receberam esse nome. O objetivo principal da Ordem era garantir que o peregrino da Europa chegasse seguro em Jerusalém. Porque, afinal de contas, se você sair de carro agora do centro do Rio de Janeiro para Belfor Roxo, nesse horário,
muito provavelmente você não voltará intacto. Imagine em 1119 fazendo esse pequeno trajeto de provavelmente várias semanas, né? Olha, eu acho que era mais seguro na época. Se bobear, né? Não tinha tiro, né? Eu vou só colocar um adendo aqui que é importante, porque a gente tem uma impressão de que na Idade Média as pessoas não viajavam, né? Então, só pra dizer que assim, já existiam viagens, as pessoas já peregrinavam. Antes da retomada, antes das cruzadas, as pessoas já peregrinavam da Europa para lá. Você tem vários nobres, reis e etc. que iam peregrinar para a Terra Santa. Isso era um rolê. Perfeito. Que já acontecia. Só que com as cruzadas e com a retomada de Jerusalém, que vai durar pouco tempo, tipo uns 200 anos, eu acho, 100 e tantos. Enfim, mas com esse período, você vai justamente ter os templários e outras ordens que vão ter essa ideia aí de, tipo, vamos facilitar esse processo. É quase um agente de viagem misturado com um banco. Porque, como os templários eles vão ter posições em vários lugares da rota, ao invés de você viajar com o seu dinheiro, que é muito mais perigoso, você depositava o seu dinheiro num banco templário na França, ganhava um papelzinho. Quando você chegava em Jerusalém, levava o seu papelzinho para os templários e eles te davam o dinheiro. Então, isso fazia com que as pessoas pudessem viajar de forma mais segura e garantia que elas teriam recursos quando chegassem lá. Só que, né, se uma galera morre... É bom salientar que a gente tá falando aqui dos nobres, né? Sim. Provavelmente, né, a galera pobre não teria esse dinheiro. Então, pro nobre, isso virava um rolê cultural. Sim. Pô, eu vou lá pra visitar a cidade sagrada. Então, não era necessariamente uma galera que tava indo... Porque não faz sentido, a galera tá indo lá guerrear e tá contratando segurança. Não, a questão não é ir levando dinheiro. A questão não é essa. A questão é que isso virou uma rota comercial. Isso Turística. virou uma rota turística, né? E é importante acrescentar também pros deus Vultinho que tá por aí, que fala assim, mas estava protegendo a cristandade dos muçulmanos. Gente, a maioria dos ataques que aconteciam eram de próprios cristãos no meio do caminho, que tava querendo dar uma roubadinha no valor, porque sabia daquele caminho. Muitas vezes eram inclusive outros nobres que estavam em maior decadência, que aproveitava a viagem, encaixava a viagem com alguém pra você fazer um golpe. A viagem de um lugar pro outro é muito importante. Agora sim é que nem no RPG que vocês jogam, tá? Que é sempre difícil de ir da cidade A pra cidade B, é o mesmo rolê. Como você tem essa dificuldade no meio de caminho, de encontro aleatório, poderia acontecer essas coisas também. Então, não é dizendo que não tinha problema com a galera local, né? Especialmente com os... Tava tentando se defender, né? Os tais inimigos da fé cristã foram chamados assim. Mas muitos dos problemas eram realmente bandidos, não necessariamente os muçulmanos que estavam por lá, tá? Em geral, quando você chegava numa grande cidade nessa rota, chegar na cidade era a parte mais de boa, ainda que fosse uma cidade controlada por outro imperador. Enfim, em geral você chegava, avisava, olha, cheguei aqui. A galera falava, claro, seja bem-vindo visitante, entre aqui, pague seus impostos, faça, enfim. O problema, em geral, era a rota, não era tanto os lugares organizados. A ideia geral é que, por essa demanda e por essa necessidade, e por mexer com dinheiro, os templários... que, assim, a ordem durou mais quase 200 anos. É um serviço que você ganha muito dinheiro. Porque você, naturalmente, pode aplicar ali uma quantidade de juros, você pode... Juros não, que o usurário é proibido. Você vai cobrar uma taxa de manutenção do seu dinheiro. Exatamente. Juros não, que o usurário é proibido. E era o único grupo que permitia isso. E sim, os juros era proibido, os juros era pecado, tá? Inclusive é por isso que grande parte da burguesia vai adotar a fé protestante logo depois, porque pros protestantes não era pecado, né? For cobrar juros, então a galera vai tudo pra lá. Mas sim, era pecado nesse período e, lembrando também, que além da Ordem dos Templários, você tinha Teutônico, Santiago, Calatrava, Hospitalários, tinha uma galera em volta que tinha a função ou de reconquistar determinado lugar, ou de defender contra determinado grupo, ou de auxiliar no cruzamento por mar, também você tinha uma galera que ajudava com alguns cruzamentos por mar, da assistência médica, além da assistência militar, proteção de peregrino. Hospitalários, você tinha todo né? um grupo para tentar garantir aquilo, né? Os hospitalários, por exemplo, que eram, abre aspas, adversários dos templários até um certo nível, né? E existe até Era hoje. tipo várias guildas disputando o mercado de transporte. Isso. É isso que ajuda a Igreja Católica a funcionar, inclusive, até hoje, porque ela tem uma série de disputas dentro dela mesma que ajuda ela a ter fôlego, né? Quando uma coisa tá muito estagnada, normalmente você tem uma outra ordem que se destaca. E a galera fecha o pau nas ordens internas da própria igreja, né? E como as pessoas devem estar imaginando, sim, hospitalares é onde tem a ideia da palavra hospital, né? Você era cuidado, né? Você, enfim, né? Provavelmente poderia passar por uma série de doenças, ferimentos, etc. Claro que não era só isso, né? Não eram médicos, mas eles faziam várias funções ali de cuidado dessa galera que ia pra lá. E a gente não pode negar que a ideia geral de banco que a gente tem hoje, o banco moderno, vem
não é que vem... É que do jeito que fala, parece que o Itaú foi fundado pelos Templários, né? Porque a galera vai escutar isso que eu tô falando, vai achar que é Se isso. perguntar pra uma galera do esoterismo aí, vai falar que é Opa, possível, tá? Os Templários, inclusive, fundaram o Vasco da Gama. Você não sabia disso, não? Ah, claramente. Procure saber. Mas a ideia geral é que, de fato, essa prática, né, deu a origem do que seria pra gente os bancos, né? Essa ideia de você pegar dinheiro e você poder depositar e retirar. E é muito interessante, né? A gente tá falando, eles ganhavam muito dinheiro. Lembra a Viagem Perigosa? Quando você depositava o dinheiro, em geral, a sua família não ia depois lá. Se você morreu no caminho, o seu dinheiro ficou pros Templários. Sim. Sua família não ia resgatar esse dinheiro depois, até porque o seu papel de dinheiro morreu com você. Então, assim, o fato da jornada ser perigosa também era lucro pra eles. Que eles iam. Então, eles vão acumulando uma grana, gente, nesse processo, que é surreal. E aí, uma outra adição, que os Templários, eles acumularam fortunas na ideia de organização, tá? Não na ideia individual. Muitos deles tinham, como hoje em dia, né? Porque era uma ordem monástica. Muito bom. Eles eram eles tinham uma ordem monástica, eles faziam um juramento de pobreza. Então, tecnicamente, oficialmente, os Templários individualmente não eram ricos. Isso. Mas sim a ordem deles. Provavelmente, se você voltasse no tempo e entrasse, não quer dizer que você ia chegar na casa do Templário e ele ia estar, tipo, #ostentação e tal. O trabalho do dia a dia, eles tinham essa coisa de mais de voto de pobreza, de viver uma vida simples e etc. E o que começou a acontecer? Começou a se tornar uma galera com muito poder, com muito dinheiro, e eles começavam a emprestar o dinheiro pros nobres, literalmente um banco, gente, empréstimo mesmo, né? E uma galera começou a ficar extremamente endividada com eles. Só acrescentar mais uma coisa, que o Andrei falou sobre poder. Por que poder? Mas eles não eram uma ordem, estava associado lá à França. Realmente, a primeira sede foi na França. Inclusive, você tinha que passar pela França por um momento para poder depositar no banco francês, entre aspas, e aí você retirava lá na Terra Santa. Só que os Templários só respondiam ao Papa. Essa é outra coisa muito importante que a ordem tinha. Ela não precisava responder diretamente a nenhum cardeal específico, ou a nenhum líder ou bispo da França ou o próprio bispo de Jerusalém. Essas coisas não eram necessárias. A resposta deles era direto ao Papa. E o Papa quer mais é que se dane, né? Tem a cristandade pra sustentar, tem outras coisas pra fazer, tem a porra de um reino pra controlar também, e sei lá, fazer coisas que papas fazem. Então não era exatamente a principal preocupação dele como que estavam os Templários. Isso permitia que os Templários tivessem uma autonomia que não era comum para as ordens daquele período, né? Não era uma coisa muito comum para se ter. Então é mais um ponto que eu acho que é importante. E ainda acrescenta uma outra coisa. Quando o Jaca e a Tupá falam muito bem sobre essa questão da vida deles, que não era cheia de coisas e por aí vai, a vida monástica dos Templários foram baseadas num conjunto de regras que são dos Sisters. Que são os cistercienses, né, que você encontra. Pra você ter uma noção, começa às 2 da manhã com vigília, aí às 4 da manhã tem mais oração, aí depois você tem uma missa às 6 da manhã e o horário pra dormir é lá pras 8 horas da noite, com oração a cada hora, tipo, cada 2, 3 horas você tem um grupo de oração pra fazer, e era parte da rotina templária seguir isso, porque eles eram realmente essa ideia de monges guerreiros. Isso também foi uma ideia meio que inovadora para aquele momento, porque seriam monges de origem nobre em sua maioria, assim, né? Em boa parte deles teriam uma origem nobre e também estariam ali para batalha. Então foi um encontro muito específico que não era tão comum você ter em outras ordens do período. E mais uma coisa interessante para se pensar, né, dentro de todo esse contexto de como os Templários funcionavam, é que a gente ainda tem um outro fator, que é o que está acontecendo com a igreja nessa época. Está tendo uma briga muito forte na Europa entre o papado e os reis para decidir quem que pode nomear oficiais da igreja. E daí os templários vão estar no meio dessa briga aí, porque o Papa tá dizendo, não, só quem pode nomear um cardeal, etc, é a igreja. E os reis estão dizendo, não, quem pode fazer isso é a gente, que é o rei. E hoje parece um absurdo, porque, né, a gente não vê presidentes da república nomeando cardeais. Mas na Idade Média era isso, então por isso que esse poder estava entrelaçado. E como os templários, eles só obedeciam o Papa, significava que o Papa tinha uma força de guerreiros dentro de várias cidades. Que significava que o Papa podia colocar a posição dele em cima do rei porque ele tinha um grupo de guerreiros dele ali. E isso tudo vai complicando o cenário. Vai criando esse momento aí de ebulição. Muitos nobres ficavam extremamente endividados às custas, assim, dos templários, né? Dava o dinheiro e ficava, porra, não tem mais dinheiro, né? Aquela velha história de sempre, né? Reinos inteiros, estados aí endividados. E você vai ter um cara muito interessante em 1307, que era o rei da França na época, chamado Filipe IV.
O Belo. Esse era o Belo. Mel. Tua boca tem Ele cantava essa música. Por sinal, né, fica a dica, gente, quando alguém te perguntar, você gosta de história da França? Cite aí 3 reis franceses. Felipe. Felipe? Você citou uns Felipe, 15. Já Felipe. só falando Felipe. Felipe. Pois é. Exatamente. Uns, inclusive, ingleses. Mas, enfim, vamos lá. Mas a ideia geral é que, por trás de toda essa rivalidade, né, o Felipe, completamente endividado, ele começa a ter um problema e começa a arquitetar um plano para acabar com os Templários. Uma ordem de mais de 200 anos, porque ele estava endividado. Deixa eu puxar mais uma questão aqui que vai ajudar você a entender, meu querido. Porque, ó, aquilo que a Tupá citou, ela falou sobre essa briga que você tinha entre os no papado, sobre quem teria essa supremacia, né? Foi uma disputa para ver quem tá no controle do... Qual que é o poder? Se é o poder nacional ou se é o poder real? Se é o poder temporal ou se é o poder atemporal do Papa, que é o mais importante, né? Isso acho que é legal pra gente deixar um pouco mais claro. Então você tinha toda essa treta pra ver quem é que ia ficar no poder ali. Então tinha um Papa um pouco antes, que era o Bonifácio VIII. O Bonifácio VIII é aquele que defendia a supremacia da igreja sobre os reis. Então quem manda é o Papa, porque o Papa ele é o vice-Jesus, e é isso aí. É nós que manda no bagulho todo. Só que tem um problema. Bonifácio, ele foi sequestrado e humilhado por agentes franceses. E ele morre pouco depois dessa humilhação, dessa dificuldade. Então a autoridade papal, que o Bonifácio era um papa firme, era um papa muito forte, e era um papa de origem não francesa. Acho que ele era, não sei se era espanhol, enfim. Ele era um papa não francês. O Felipe pressionou, e pressionando aquela coisa de nobre, né? Provavelmente matando gente. Muito gentil. Com agente secreto, pessoas que estavam atrás e tal, para que o papa que fosse eleito seguinte fosse um papa francês. Então, em 1305, sob a pressão do Felipe, foi eleito Bertrand de Goth, que virou o Clemente V. Ele era um papa, não só um papa francês, como o papado muda pra França, de certa forma. Ele é lembrado como o Papa Fantoche. Por quê? Porque realmente o Clemente, esse papa, né, o Clemente V, ele transferiu a sede papal pra França, foi pra Avignon. Então, tanto é que muitos chamavam que era o cativeiro de Avignon, né, porque ele era dependente do rei nesse momento. Então, o Felipe montou uma situação onde ele tinha o Papa na mão, que era o poder atemporal sobre todos os reis, né? E aí, pronto, aí foi onde o Felipe falou assim, tá aberto o caminho pra me tocar o zaralho com o Templário. E só um detalhe muito rápido, porque Papa tá no coisa do momento. Na boca da criançada? Que isso? Que isso, gente? Gente, Espero Papa... que não, né? Nossa. Papa não era a parada que, tipo, você tinha, às vezes, mais de um Papa ao mesmo tempo. Era meio bagunçado, assim. A ideia de que o Papa, tudo que o Papa fala é certo, é de 1850. Então, até 1850, não necessariamente o Papa... E, teoricamente, o Papa era o bispo de Roma, mas aí rola esse momento, rola outro, é tudo meio bagunça. Mas, afinal de contas, eu quero saber o seguinte. Os Templários soltavam magia? Curavam pessoas? É aí que entra o rolê. É exatamente aí que entra o rolê. Pé de Deus. Assim, eu só queria fazer um pequeno comentário jocoso, porque a galera acha que a separação da igreja do Estado é porque cristão é bonzinho, quando na verdade nada mais é do que de evitar que eles continuassem se matando. Vocês estão vendo aí exatamente o que acontece quando tem essa união sinistra aí. Mas a ideia geral é que quando o Filipinho, El Belíssimo, é o lindão, ele faz diversas acusações, o que vai entrar, entre muitas outras coisas, era blasfêmia, né? Era blasfêmia e heresia, né? Então, segundo as acusações de Filipe, que inclusive ordena a prisão em massa dos Cavaleiros Templários na França, lembrando, os Cavaleiros Templários nascem na França, ou seja, né, eles provavelmente podiam estar por toda a Europa, em Jerusalém, no meio do caminho, né? Mas com certeza existia uma grande concentração aí na França, né? Então, para além de outros crimes, você tem heresia e blasfêmia, e sobre tortura, muitos confessaram e foram condenados à morte, porque afinal de contas, toda tortura você fala o que o seu torturador quer, né? Não quer a verdade. Essa é a questão, essa é a lógica. O Baphomet, por exemplo, surge aí, viu, gente? A palavra do Baphomet. O senhor Baphomet, ele surge aí que seria esse demônio mítico, adorado pelos templários, né? É que é um demônio que ele não tem nenhuma... Não existe nenhuma menção à palavra ou essa entidade antes desse momento, inclusive, né? A nada, nasce aqui. O que dá a entender que é uma criação e existe aquela... Tem a ver com Maomé, né? Existem estudos, né, principalmente relacionados à língua, né, que sugerem que Baphomet
poderia ter vindo no meio da tortura, né? Seria essa corruptela da palavra Maomé. O que é muito interessante, porque a gente não estava lá na tortura para saber, né? Naturalmente. Mas se você parar para imaginar que a Ordem dos Cavaleiros do Templo de Salomão estavam há 200 anos em Jerusalém, você imagina que você tá mandando cavaleiros para lá para terem a sua vida do outro lado não do outro lado do mundo, né? Mas numa região completamente desconhecida. É mais do que natural que essas pessoas talvez se casassem ou entrassem em contato com locais, talvez não os próprios cavaleiros do templo oficialmente, né? Porque eles talvez não poderiam. Mas você entra em contato com a cultura local. E o que tinha na cultura local? O Islã. E a ideia geral é que talvez ali falando, não, a gente louva Maomé, vira Bafomé, e aí você tem essa grande confusão aí na história. É uma das teorias de onde poderia ter surgido essa questão toda, né? Só pra acrescentar mais uma paradinha, que tem isso que o Andrei falou, ele é tão real que se você parar pra dar uma olhada na história dos Templários, não na documentação, porque não sobrou, né? Documentação é outra coisa dos Templários que desapareceu também. Mas se sabe que os Templários tiveram um acordo com líderes religiosos islâmicos, mostrando que eles não eram fanáticos cegos. Você tinha um convívio, tem relatos de que entre a galera que foi salva de bandidos também foram salvos muçulmanos. Então você tem uma série de coisas. Existe a possibilidade que alguns muçulmanos fizeram uso, inclusive, do sistema, suposto sistema bancário, né? Como a gente tá falando, que os Templários utilizavam também nesse caminho. Então é mais um ponto legal, porque você tem os deus vultinho de extrema-direita que gosta de romantizar Templário, da mesma forma como tem uma cambada de otário que gosta de ficar, né, romantizando também o samurai, que gosta de ficar romantizando o... Como que é o nome dos maloqueiros brasileiros aqui que São Paulo ama elogiar? Bandeirante. Os bandeirantes, que fica romantizando bandeirante também. Essa galera que mano, não tem como. Os cowboy, não é isso, velho. Não é isso, tá ligado? Pirata. Então vai com os vikings também, tem uma pirata, uma galera que romantiza essa galera e não é. Para de achar que essa galera era só legal, né, gente? Não é, mano. E mais um ponto também. Se você Deus Vultinho, amigo do Deus Vultinho aí, o cara que fica nessa de terra, pátria, família, Deus e liberdade, por aí vai. Os caras não tinham família, os caras não tinham pátria, eles não eram nacionalistas. O Templário era uma ordem supranacional, só era leal ao Papa, não era leal a nenhum rei, a nenhuma nação. Tinha membro de várias origens, inclusive muçulmano convertido, que era os turcopoles. Você tinha muçulmano convertido no meio daquele rolê. Então é só pra ter essa ideia que a gente constrói essa ideia de uma maneira errada, né? Não são esses caras que, não, né, Deus quer, então eu vou lá e vou entregar e por aí vai. Pula fora dessa história, meu parça. Vamos complexificar o passado, gente. E é interessante a acusação dos Templários de serem hereges, isso é bem importante porque aqui a gente já tá falando do século XIV. Então no século XI, XII, se eles tivessem sido acusados no século XI de hereges, ia ser ruim, mas ia ser diferente. Por quê? É só a partir do século XII que passa a ser... A heresia passa a ser um crime que é normalmente condenado com morte. Até o século XII, a heresia não é tão condenada com morte. Até o século XII, a heresia, em geral, é condenada com multa, porque o interesse é tipo, essa pessoa é herege. Faz ela se arrepender e voltar a ser cristã. Porque o interesse é a pessoa voltar a ser cristã. E no século XII que você vai ter o primeiro momento em que hereges são queimados. Claro que isso varia, né, de coisa para coisa, mas então, no século XIV, 200 anos depois, quando os templários são acusados, acusá-los de heresia é uma forma de garantir uma condenação de morte. Isso não teria acontecido da mesma forma 300 anos antes. E isso é bem interessante de pensar que por que os crimes que eles são acusados, né? Por que eles escolhem esses crimes para acusá-los? Justamente porque é o crime que naquela época pegava mais. E aí, nós temos essa completa perseguição. Não foi uma perseguição que durou da noite pro dia. Provavelmente, se a gente estivesse falando de Game of Thrones, seria aquele momento ápice da noite pro dia, os Templários desapareceram, né? Mas a gente tá falando de uma perseguição de alguns anos, né? Que culminou, inclusive, na execução do último grão-mestre da Ordem, só lá em 1314, o tal do Jacques de Molay, né, que vai dar depois o nome aí dos paramaçônicos aí, né, dos maçônicos todinho. Mas a ideia geral é que a dissolução oficial dos Templários, ela acaba vindo também pelo Papa Clemente V, então vocês lembram aí da elaboração do Keller e tal. Só que existe esse grande mistério do porquê, com tudo, para além do tipo, essas acusações, né, que falam, será que os malucos praticavam bruxaria, magia, coisa nesse sentido? Porra, eles eram uma das ordens mais poderosas da Europa, financeiramente falando. Pra onde foi esse dinheiro? Por isso, quando você vai ver um filme hoje, você tem muito essa questão do tipo, onde está o secreto, o tesouro, né? Aí tem aquela coisa das relíquias, né? O Indiana Jones tá cheio de relíquia templária, né? O Santo Graal, né? A lança de Longímenos. Tem um templário lá protegendo. tem um templário.
Tem um templário. Tem inclusive um templário, e ele tá até os dias de hoje. Tá lá. Trabalho mais insalubre da história. Tá lá guardando ali os negócios. Aquele documentário Indiana Jones 3. Isso. Andrei, essa sua pergunta é muito boa, porque até o dia isso sempre foi usado, até hoje é usado, que é o quê? Você atribui poder a alguém ou um poder ou alguma instituição, e quando essa instituição faz o serviço dela e perde o interesse público, entre aspas, aquele público no sentido daquele grupo mandatário, esse grupo mandatário vai acabar com esse poder, né? Esse grupo templário não serve mais, os jesuítas não servem mais. E aí você vai lá, inventa uma história, cria uma situação, ou pega uma situação que aconteceu e transforma e muda a lei e fala, ó, tá vendo? Isso aqui não pode mais ser. E aí você acaba com essa instituição, toma o poder dela e vida que segue, né? Reescreve um livro legal, fica tudo certo. Gente, por sinal, vocês sabem se os documentos dos Templários foram... A gente tem informação se eles foram destruídos antes ou se foi, tipo, casualidade da Revolução Francesa? Eu li as atas do processo e, segundo o tabelião das notas de São Pedro da Aldeia, rodou tudo, queimaram. Não, é porque muita coisa da história da França se perdeu na Revolução Francesa. Principalmente relacionada à igreja, né? Ao mesmo tempo que muita coisa a gente só sabe porque teve a Revolução Francesa e os arquivos da igreja viraram arquivos públicos. Então, é bom e é ruim, entendeu? Aí eu fiquei curiosa pra pensar nisso, eu não sei. Eu acho que boa parte do que sobrou na França mesmo. Até onde a gente sabe, muita coisa do que tava na Terra Santa foi pro espaço, né? Do que tava em Jerusalém, já era. De lá, quando Jerusalém cai... Tem muita coisa que vai pros hospitalários. Isso é outra... Inclusive, já vamos puxar isso daqui a pouco, né? Porque vai falar do que deve ter... O que aconteceu com essa grana, o que aconteceu com esse tesouro. Mas eu queria puxar também um outro rolê. Porque pra gente falar sobre o que torna os templários misteriosos, né? Uma das coisas que ajuda muito a dar esse mistério pros templários é que eles acabaram. Então, como não tem ninguém pra defender, você fala o que você quiser dos caras. Então isso ajuda muito. Porque os hospitalários estavam lá do lado, você atravessava a rua, você tava de cara com os hospitalários, e ninguém fala nada dos malucos. Estão aí até hoje, com versões diferentes da ordem, né? Mas estão por aí até hoje, ninguém liga. Então, uma das coisas que ajuda muito é o fato da galera não existir mais ativamente. Mas alguns dos conhecimentos secretos, supostos, e aqui eu entro na narrativa histórica especulativa do esoterismo ocidental, que é esse termo que eu me orgulho muito de ter cunhado. Eu amo. Né? Eu já usei várias vezes esse seu termo, sabia? Fica à vontade, Tupá, à vontade. Pode ir lá, bota Apud Keller in. Pode deixar, sempre citação. Porque, assim, é muito louco, porque essa galera fala que os templários estavam lá no terreno, que era um estacionamento vazio, reto, onde um dia foi o Templo de Salomão, e fala que eles, na hora da construção de seus espaços, fizeram escavações e teriam achado naquela região diversos segredos, manuscritos antigos, relíquias sagradas que estariam sob as ruínas do Templo de Salomão. Aqui é muito curioso, porque até onde a gente sabe, não era nem um hábito da galera daquele local ficar fazendo locais subterrâneos muito profundos. Mas tudo bem, né? E assim, não era que tava vazio também quando eles chegaram. Tinha ali uma mesquita, né? O templo foi destruído, aí tal, aí tinha os muçulmanos, aí tinha mesquita e tinha sinagoga. Que pra quem tá perdido, gente, hoje Cúpula da Rocha, é onde fica o Muro das Lamentações e a Esplanada das Mesquitas em Jerusalém. É esse lugar que a gente tá falando, assim. A Esplanada dos Ministérios, tá em Brasília, lá de Jerusalém. E deve ter um templário lá, se eu for procurar. E tem seguinte... Você tem a lenda do Bafomé também, você tem os ritos iniciáticos que eles provavelmente tinham, sim, esses ritos iniciáticos diversos, né? O quanto desses ritos é invenção, provavelmente uma boa parte, né? Porque se falava que ali naqueles ritos você tinha que negar Cristo, adorar o Bafomé, cuspir na cruz e tal. Eles iam passar o fim de semana na montanha? Iam lá, exatamente, falar Raul. E nessa galera, é provável que pode ser que talvez tivesse algum rito que poderia ser visto como uma cerimônia herética. Pode até ser, mas pode ser que não. O mais provável é que não. Então, é só pra deixar claro que rito, ele é muito interno. Então, às vezes, se você não tá naquele meio, você nem entende o que aquele rito quer dizer. Principalmente quando você tá falando sobre um rito que ele é iniciático. Então, puxa essa questão. E a outra, o Andrei já falou muito bem, que foi sobre o Bafomé, que ele não existia citação antes. Tudo que você conhece do Bafomé hoje, da galera pagando pau, ela é culpa do Eliphas Levi lá no século XVIII. Né, 17, fim do 17, início do 18, quando ele constrói essa imagem. Parte dos Templários também, hein? Porque todo mundo esqueceu que Templário existia, até ele faz live ficar voltando com essa parada aí. Começar a puxar essa questão junto com os maçom. Vamos falar deles em algum momento, eu acho. Olha, eu só lembro dos Templários quando eu vou jogar de Paladino na RPG. Que é uma classe legal, é uma classe de respeito. Não é? Dá pra ser chato e guerreiro ao mesmo tempo.
Caralho, eu tenho certeza que alguém ficou muito ofendido depois dessa. Não, Mais do que o da igreja, inclusive. porra, você consegue ofender, você consegue encher o saco de todos os seus amigos da mesa enquanto faz seu roleplay. É incrível, pô. E torcedor do Vasco também, pra tu ver. Você quer dizer que você tá falando de bardo, não? Não. Vamos sair no pau aqui. Tem mais um detalhe. Meu querido amigo William, já citado nesse podcast anos atrás, quando a geladeira não era uma realidade na minha vida, então anos atrás citei ele, o William já jogou com um templário neopentecostal. Então, cada magia que ele fazia, ele mandava um Shiralabashuri, Lashabariu House pra puxar, Cirilanda lá na praia. Ele era extremamente proselitista a todo momento, assim. Foi uma das melhores interpretações, era ponto de inspiração pro cara a todo momento. Fica a dica. Excelente. Muito, ou não, né? Coitados dos jogadores, né? Cara, mas isso é excelente. Primeiro porque, né, só reforça aí que o esoterismo nasceu nos últimos 200, 300 anos aí. Não, é Eliphas leve pra frente. Isso aí, mas eu não sabia que Eliphas Levi era também o cara que foi trazendo essa coisa dos templários. Acho que faz todo sentido essa construção, né? Até porque você tem muito desse reconstrucionismo, né? Se você falar provavelmente hoje com um maçom, ele vai falar que provavelmente a maçonaria, provavelmente não, ele vai falar que com certeza a maçonaria advém dessa época dos templários, né? Que os segredos dos templários chegaram até o momento. E a questão toda é que até que pode ser, mas não pode ser, a gente não tem nenhum registro histórico. Tem tanto valor quanto não pode ser, né? Essa é a questão. É que pode mais não ser do que ser, tá ligado? Não quer dizer que não pode ser, mas pode mais não ser, sabe? Exatamente. Pode ter acontecido um monte de coisa, porque é natural que em uma perseguição, vários templários fugiram. Sim. Aí tem a galera que vai falar que eles fugiram pra Escócia, e aí tem a questão do rito escocês maçônico, e blá blá blá, fugiram pra Inglaterra, fugiram pra vários outros lugares, e aí fugiram pra Portugal, né? Você tem a questão também lá da Cruz de Malta, né? Que tava zoando aí no início do podcast. Essa coisa dos escoceses foram os próprios escoceses que começaram a dizer, não, é que na real a gente descende dos templários. E eles falaram isso, sei lá, em 1700, então é bastante tempo depois, né? Exatamente. Mas eu acho que isso dá o tom pra gente de como que essa história ela foi ganhando esses contornos de teoria da conspiração, de você ter essa coisa, não, eu sou templário, eu sou o original templário verdadeiro, e tu não sabe, assim, provavelmente não é, mas não tem como provar que não é, ou que é, e foda-se. E a ordem não existe mais, tá ligado? Então você fala o que quiser, não tem um representante. A ordem não tá mais aí. Então isso facilita muito pra você preencher a lacuna com o que você quiser. Eu acho um absurdo, por exemplo, quando a galera olha os templários e pensa nos caras como a defesa da cristandade do ocidente. Gente, eles não eram sediados no ocidente, tá ligado? Eles não estavam defendendo o ocidente nessa parada. Mas estavam defendendo a cristandade, estavam defendendo viajantes, tá ligado? Esse era o principal. Mas tem um ponto aqui que eu acho que era legal. Como eles eram, sei lá, banqueiros internacionais e eles administravam algumas propriedades, talvez várias, e a riqueza deles tinha ouro, tinha prata, tinha joia, que era doação de nobre ao rei. Às vezes, pra você aceitar um sobrinho de um nobre que tava ali, vinha junto uma tonelada de dinheiro também, que é pra custear o moleque, pra custear o cavalo que ele ia dividir com o amigo templário e sei lá, um monte de coisa. Você tinha essas doações também. Você tinha terra, tinha castelo, por diversos locais da Europa, mas principalmente no Oriente Médio, você tinha muitos locais que eram propriedades dos templários, até porque eram as bases, né, da onde você tinha os diversos alojamentos, né, daí que vem a loja do termo maçônico, que era os lodge, né, os alojamentos que você tinha, e você tinha esses documentos financeiros, que eram os cheques medievais, que a Tupá muito bem falou no começo. Então, você tinha essas coisas, e quando Filipe IV prende a galera em 1307, o que ele esperava era confiscar uma montanha de ouro. Ele achava que ele ia ser o tio Patinhas mergulhando numa montanha de ouro do que tá ali. Não foi o que aconteceu, saca? Quando ele chegou, quando ele conseguiu colocar a mão da grana, ele colocou a mão na grana, não era uma soma gigantesca como ele pensou. Ainda era uma soma monstruosa, mas não era uma soma gigantesca. Então, existia um grande tesouro que não se sabe muito pra onde foi. E principalmente... Eu sei onde tá. Sabe? Então me conta, por favor. Eu sei. Onde? Oak Island. Verdade, né? Não tem essa história que tinha um Vale Templário lá também? Claramente. Cara, essa aí. Claramente. Que os templários vieram pra América, Claro que foram vieram. lá na ilha lá Claro no que vieram pra Canadá, América. e Isso. fizeram um túnel altamente complexo e enterraram o seu grande tesouro com direito ao cálice sagrado, os caralho, tudo. Inclusive o cálice sagrado, Arca da Aliança. Arca da Aliança, tudo que tu imagina. A lança de Salomão. Tudo que tu imagina que tá perdido da fé cristã está lá.
no Tesouro dos Templários. Isso. E é interessante porque é isso, né? O Tesouro dos Templários, quando o Felipe chega e não encontra o tesouro que ele esperava, ele fica tipo, peraí, onde que essa galera deixou esse tesouro? E daí junta isso com muitos e muitos anos depois, a galera fantasiando sobre os Templários, e você tem aí a mistura explosiva pra, a partir de 1700, 1800, um monte de gente querer ir atrás do tal do Tesouro dos Templários e filme. É isso. Uhum. Tem um ponto que eu acho que é legal. Quando teve a prisão em massa, que aconteceu lá em 1307, existia uma frota templária que ela estava alocada no porto de La Rochelle, na França. Essa frota, ela conseguiu... Uma frota, gente. É algo entre 3 e 5 navios, tá ligado? Frota. Não era 75 mil navios, saca? Cabe bastante ouro em 3 a 5 navios. Exato, então eu não discordo. Mas essa frota que estaria no porto de La Rochelle, ele sumiu. A galera sumiu. E muita gente pensa, inclusive, que ouro e os documentos que estavam alocados na França teriam ido junto. Talvez aí venha a galera para Portugal ou para Escócia, o mais provável, né? Seria essa possibilidade. Ou para Oak Island, que eu não tô longe de mim discordar. Eles já estão no navio, velho? Só seguir reto, né? E vale citar aqui, porque alguém no comentário vai estar assim, porra, não é possível que eu não vou comentar. O camarada que fez lá Star Wars pegou essa ideia aí. O camarada que fez lá Star Wars. Só o Jorge Lucas. O meu camarada, meu amigo. Jorginho, o camarada que fez lá Star Wars. Pegou essa ideia da traição, né, da traição do rei em relação aos Templários e fez isso com os Jedi lá, com a Ordem 66, eu acho. Sei lá, sim, Ordem 66. Ordem 66. E aí foi caçar e alguns fugiram, e aí fica aí, né? Tanto que muitos dizem que muitos templários se esconderam, fugiram, viraram reclusos, né? Sempre tem uma história de algo do tipo. O fato é que não se encontrou todo o ouro e todo o tesouro dos templários que se esperava encontrar. Isso é um fato. Isso é um fato. E aí, por que a suspeita de Escócia e Portugal, que eu acho legal? Primeiro que você tem que pouco tempo depois, você teve, acho que foi o Dom Diniz de Portugal, que ele criou a Ordem de Cristo, que ela era muito parecida com os Templários, tá ligado? Ela era muito, tipo, copia, mas não faz igual. Uhum. Então, se fala que talvez essa ordem, que ela já começa com uma certa grana, se ela não herdou uma parte da fortuna, entendeu? Se ela já não foi alguém ali na fala do Dom Diniz, que não era uma ordem religiosa, estilo templário, mas dessa vez não respondia diretamente à igreja. A igreja tinha uma participação, mas respondia principalmente à coroa, né? E na Escócia teve uma história muito louca, que aí você não dá pra confiar, é claro, que talvez a grana templária também ajudou na batalha de... Como que é o nome da batalha que teve lá do Robert de Bruce? Bom, a batalha do maluco lá que ajuda a libertar a Escócia. Nossa, eu quase fui lá pra frente, eu quase falei a de Culloden, mas essa é bem depois. Não, eu não vou lembrar agora não. A batalha do Robert de Bruce, que acontece depois do Coração Valente, aí, pra quem ainda quiser dar uma olhada. Que teria sido essa possibilidade. Já fui nesse lugar. Ai, que da hora. E tem as teorias esotéricas bizarras, como, por exemplo, de que boa parte estaria enterrada ainda na França, lá naquele chateau Rennes-le-Château, né? Que é uma comuna, tem um templinho ali e tal, que estaria ali. Comuna? Comuna? Sabia! É uma vila, uma comunidade. Foi parar onde? Exato, na União Soviética. Exatamente. Eu vou inventar minha teoria. Os Templários foram pro Japão inventar a Nintendo. Essa é a minha teoria a partir de agora. Não duvido. É possível. Tá, mas explica por quê. Vermelho e branco, logo. Por que acontece? Você tem a questão... O que acontece? Os Templários foram lá e encontraram o quê? A Yakuza. Inventaram os samurais. Não. Aí fudeu, aí tu ofende muita gente. Eles estavam no finalzinho. Os samurais estavam decaindo quando chegam os Templários. Falaram, porra, esse negócio de espada tá dando ruim. Os Templários demoraram bagaralho pra chegar no Japão, né? Eles foram rolando. Porra, é do outro lado do mundo, Os caras vão durar mais 400 anos. Eles demoraram 800 anos pra chegar. É mais fácil eles terem fundado a ideia dos samurais do que eles terem chegado no finalzinho. É que, porra, desculpa, o Moisés demorou 40 dias no deserto, o negócio era do lado. Um Uber ali resolvia. Eles foram nadando, né? Resolvia em 2 anos. 40 anos. Eles foram rolando. Eles deitaram no chão e foram rolandinho, assim, demorou muito, gente. Exato, porra. Eram 5 frotas de navio, eles foram ali rodando. Chegou em Porto de Galinhas, foi pra Austrália, chegou no Japão. Chegaram em Oak Island.
Vocês falaram dos navios, e o outro rolê também que a galera conta, que é as tais das evidências indiretas, né? Tem umas coisas que é curioso, tipo, dá pra você olhar diversas construções que estão em Portugal e falar que tem elementos que são iconografias que dá pra associar aos templários. E os templários eram bem famosos, né? Tipo, não precisa ser só esse momento. Tipo, outros templários em outros momentos também migraram. Tem traficante vendendo droga embalado no negócio do Naruto, né? Isso aí acontece, gente. Exato. E a galera do Naruto tá envolvida, né? Os Hokage estão tudo por trás. Não, então ele só tá usando um arcabouço simbólico ali. Então existe essa possibilidade. Mas existe a galera que fala, né, que teria sido a Ordem de Cristo com o dinheiro dos Templários que financiou parte das grandes navegações, né? E que aí tem todo o rolê esotérico. Isso aí é esotérico, tá? Que o grão-mestre, como que é o nome dele? O Henrique, o navegador, seria grão-mestre e usou esse recurso pra explorar o mundo, pra encontrar a terra dos Templários. Tudo isso, gente... A terra dos Templários? Narrativa histórica especulativa, né? Terra para os Templários, né? Local para os Templários ficarem em paz. Achei que eles já tinham conquistado outra terra, ele tava tentando reencontrar os Templários originais. Não tem nenhuma história que os Templários fundaram os Estados Unidos, por exemplo, não? Em algum Assassin's Creed tem isso aí. Isso aí tem certeza. Tem. Se caçar, você acha algum maluco falando, né? Cara, eu dei uma aula sobre isso, muito genial, sobre a ligação entre o 7 de setembro, O caralho, eita! O 7 de setembro não, o coisa de setembro, o 11 de setembro. 11 de setembro. O 11 de setembro, setembro, enfim. O 11 de setembro, os Templários, e que na real, os Templários nunca teriam desaparecido, e há uma luta, então os Templários ainda estão lutando contra os muçulmanos, essa é a teoria, certo? Mas é aula ou é RPG isso aí? Não tô entendendo. Eu já explico por que é aula. Tá. Era aula. Aula na faculdade. Então, os Templários jamais teriam acabado com essa guerra contra os muçulmanos. O ataque às Torres Gêmeas seria, na verdade, um ataque aos Templários, porque os Templários são os maçons que fundaram os Estados Unidos. Então, quando as Torres Gêmeas foram atacadas, era um ataque, um dos últimos ataques feitos contra os Templários pelos califados. Agora eu vou explicar pra vocês por que isso era uma aula. Isso era uma aula justamente pra gente trabalhar um pouquinho como que a história pode ser pensada de formas muito enviesadas e como você consegue usar meias verdades pra justificar o que você quiser. Então, né, essa era uma das aulas, e para trabalhar a ideia de medievalismo, que é como a gente usa o termo acadêmico para dizer como as pessoas interpretam a Idade Média hoje, é medievalismo. Então, essa era uma das primeiras aulas que eu dava em História Medieval 1, justamente pra gente pensar como que a Idade Média tá sendo reapropriada hoje. Só preciso falar, Paulinho Cogos, eu sei que você tá copiando essa ideia agora pra falar no podcast. É mentira, a Tupá tá inventando, Paulinho, para. É mentira. Pronto. Isso. Não, mas você falar isso, ele vai fazer assim, não faz sentido, Paulinho, para, Paulinho. Eu vou ficar aqui. Para. Psh. Larga esse micro-ondas, vai se machucar. Solta. Mas é isso, sim. Existem todas essas teorias. Mas todas essas teorias só existem... essa do 7 de setembro a gente pode deixar pra lá. Mas o que o Keller tá falando, assim... Existem elementos... Se você começa a procurar, você acha esses elementos. E como o grande tesouro não foi encontrado, muita gente... Com o tempo foi tipo, e se a gente procurasse aqui? E se a gente procurasse ali? E outro fato da história, que ainda existem alguns tesouros enterrados. A gente encontra tesouros por aí ainda, né? Vai demorar pro Tesla falar que ele encontrou tesouros do Templar, por isso que ele é rico. Cara, não duvido. Não foi de Minas de Diamante, não. Eu sou um descendente de Templar. Essa aí ninguém tava vendo, não. Não é porque ele era racista, é porque ele é um baita cristão. Ele era o que sobrou da ordem. Exatamente. Nossa senhora, mais uma pra gente não gostar dessa ordem. Então, assim, o mistério e o que teria nesse tesouro vai gerar muita especulação, né? Como a gente já falou aqui, tem as relíquias cristãs, que na verdade seriam relíquias judaicas, né? A Arca da Aliança é uma relíquia judaica, né? Vamos deixar as coisas claras aqui. Mas que ele teria encontrado, porque é o Templo de Jerusalém. E o Templo de Jerusalém tem um mistério junto aqui, porque quando o Templo de Jerusalém é destruído em 77, durante a primeira revolta judaica, primeiro que não era comum os romanos destruírem templos. Depois que a gente não tem o inventário e não tem completo as coisas que estavam no templo, assim, essas coisas meio que se perderam no caminho. E isso faz parte dessa lenda. Então, você vê, assim,
na Idade Média já se sabia que tinham coisas do Templo de Jerusalém, do Segundo Templo, que não tinham sido necessariamente pegas pelos romanos. Pode ser que a galera só pegou e não colocou no inventário, tá, gente? E daí, então isso alimenta na Idade Média a ideia de que os templários teriam acesso a coisas misteriosas ali. E daí os templários têm muito dinheiro, então tudo isso vai somando ao que seria esse tesouro secreto dos templários. Uma das curiosidades, Tupá, que eu parei agora pra pensar uma coisa óbvia. Pra maioria da galera que fala do tesouro dos templários e tudo mais, como eu tava falando da galera de Oak Island, eles não pensam no ouro, eles pensam nas relíquias, né? E na época era muito mais baseado, como o Kelly falou, o rei queria encontrar galeões e galeões de moedas de ouro, diamantes e as preciosas. Hoje em dia a galera fala do tesouro dos templários como se fosse justamente itens mágicos, incrivelmente poderosos. E o ouro é lá atrás, né? O ouro, se tiver ouro, ok, mas a gente quer o item sagrado, o item mágico, aquele item que vai provar que Deus existe, aquele item que vai ter poder de milagre, né? Tem toda essa história, porque tu pegar o cálice sagrado, ele vai fazer coisas, ele vai ter poderes místicos. A Arca da Aliança tem poderes místicos. Hitler tava aí atrás desses paranauê, né, gente? Isso vai desembocar em misticismo nazista, isso vai desembocar... Não é à toa que grupos extremistas continuam procurando essas relíquias mágicas, né? E só pra terminar esse rolê... Nesse conto, nessa história especulativa, né, narrativa histórica especulativa do esoterismo ocidental, o que a galera muitas vezes fala foi que aconteceu, foi que a última ordem do senhor Demolay falou assim, escondam-se, suma com a grana e escondam-se e sobrevivam. E aí a galerinha teria se diluído e entrado em diversos locais. O One Piece começou assim, né? Exatamente, ele foi o... Talvez seja aí a história. O One Piece é o tesouro dos templários, né? Tesouro templário. Descobrimos. E aí a galera teria se espalhado e entrado dentro das ordens, das guildas, principalmente algumas das guildas mais, que não eram tão importantes, mas teria essas guildas locais, como a guilda dos construtores, a guilda dos carvoeiros e por aí vai. E eles teriam entrado nessas guildas e teriam dado para essas guildas uma organização militaresca, né, com toda a sabedoria de organização, participando e por aí vai. E essa seria a narrativa da origem, por exemplo, da maçonaria ou dos... Como que é o nome deles? A ordem dos carvoeiros, que era uma outra ordem também, já não tem mais. Eu vou lembrar o nome original. Os Carbonaros. Carbonara, isso mesmo. Os Carbonaros. Que você tinha essa outra ordem também. Tá falando sério? Sério, Carbonaros. Era o nome. Não é brincadeira, Esse não. que era o cara que comia macarrão, pô. A Carbonária. Que seria essas ordens que teriam essa estrutura templária, né? E aí ela abarcou, teria protegido os templários e influenciou as ordens ao tempo. E o que a galera conta foi que essa galera se encontra, eles se percebem como herdeiros de uma mesma parada no grande incêndio da Inglaterra. 1666. Inglaterra pega um fogo desgraçado no ano do capeta. Londres. Tudo. E assim, incêndio nessa época era um inferno. Como que você apagava o incêndio? Destruindo as casas do lado do fogo, porque não tinha como fazer de outra forma. E aí, quando tá destruída a Inglaterra, o rei gasta fortunas para poder reconstruir na medida do possível aquilo, chama diversas dessas ordens, e as ordens se encontram e percebem que elas têm práticas semelhantes, formas semelhantes, e elas teriam reconversado a respeito sobre essa suposta origem dos templários. Então isso é a história especulativa do esoterismo ocidental. Documentação sobre fontes, vozes da ordem. Tá ligado? Essa é a fonte. Vozes místicas. Fonte, confia. É interessante nesse quesito, porque assim, é plausível que o último grão-mestre dos templários tenha virado pra galera e falado, galera, deu ruim, foge e sobrevive. Totalmente plausível, velho. Ele já... Eu vou lá morrer, vocês se viram aí. Isso, ele tinha certeza que ele ia morrer quando ele cai ali naquele momento. Eu acho que ele tinha certeza já, porque ele entendia o suficiente. Ele era nobre de nascimento e conhecia o suficiente de política da época pra saber que naquele momento já era, assim. Então é óbvio que ele... É muito possível. E de origem francesa. Né? É muito plausível que ele falou isso. Como você tá falando, muito provavelmente, né, todos vocês comentaram, as coisas não degringolá-lo da noite pro dia. Então já tinha toda uma situação, vai se formando um clima terrível entre os brothers. Então o cara já tava vendo que isso estava acontecendo, né? Sim. Eu acho que, assim, os templários eram políticos hábeis naquele momento. Nenhuma ordem chega a um grande poder se não fosse político hábil. Ele provavelmente tinha uma noção boa ali. E muito templário deve ter escapado justamente por isso, porque eles conseguiram ouvir o suficiente, mas não deu pra escapar todo mundo, porque é isso, né? Eles perderam essa batalha aí. E é interessante, né, o Keller falou do incêndio de Londres, de 1666. Só lembrando, gente, Londres pegou fogo muitas vezes,
né? Tipo, essa não foi a única. E não foi a última também. Era muita coisa de madeira, assim, as casas tudo juntas. É sempre um caos, assim, esses incêndios. A gente só lembra desse por causa do ano, que foi muito, né? E ele é chamado de O Grande Incêndio de Londres, né, assim. E o rei que tava na época, ele também era conhecido por gastar muita grana, reconstrução de... Enfim, várias outras questões aí. Mas é interessante como... Inclusive, eu já li por aí dizendo que... Acho que eu já vi livro falando, tipo, o verdadeiro tesouro dos templários é, na verdade, os ensinamentos. E eles inventaram essa coisa de ouro. Não, mentira. São os amigos que fizemos pelo caminho? É isso mesmo? Exatamente, das ordens. É assim que vai acabar One Piece. É assim mesmo. Não, é sério, eu já vi isso, dizendo que, tipo, que na verdade o tesouro dos templários eram os ensinamentos deles. E gente, ensinamento de quê? De fazer banco? É importante mesmo. Magia. Eles soltavam magia. Qual a magia que ele soltava de ganhar dinheiro? Essa magia é boa. Deve ser. Muito bom, gente, muito bom. Adorei, gostei muito das teorias. Acho que todas elas são muito boas. Nenhuma faz nenhum sentido. Tem que forçar muito a barra. A melhor de todas aí é do One Piece, caralho. Vai acabar com o Nika com a cruz vermelha e a galera em volta falando Deus Vult. Assim que vai acabar. É isso, esse é o fim. Finalmente o cristianismo chegou lá no Japão, né? De tantas séculos de luta. Gente, One Piece não vai acabar. Olha aí, ó. Parem de ser bestas. Não vai acabar. Você diz coisas tão bonitas e horríveis ao mesmo tempo. É por isso que você gosta de mim. Não é? A Tupá adolescente amaria a ideia de um tesouro escondido. Quer dizer, eu ainda amo a ideia de um tesouro escondido. Só que, infelizmente, eu estudei história e daí eu acredito menos nesse tipo de tesouro. Não é que eu acredito, tipo, não existem tesouros. Existem tesouros por aí pra serem encontrados. Eu amaria encontrar um, inclusive. Mas, assim, nesses lugares que a galera fala, com certeza, no lugar tal, a gente tem as paradas, não vou saber explicar tecnologicamente o que é, mas é um negócio que penetra no chão e você consegue ver o que tem lá embaixo. Então, assim, dá pra saber se tem uma câmera escondida no lugar ou não. Essas coisas a gente já tá de boa, assim. Então, se sobrou algum dinheiro dos templários que não foi encontrado, tá enterrado, sei lá, no meio de campo de milho, milho não, provavelmente, porque não tem tanto campo. No meio do campo de batata, num lugar assim que ninguém imagina. É, porque a ideia geral é que você guarda, né? Você não vai colocar no lugar óbvio pra virar enredo do Dan Brown, né? É isso. E daí algum dia alguém vai arar aquele campo e vai achar, assim como já descobriram, tipo, sei lá, vários outros tesouros por aí na Europa. Porra. A gente esqueceu do Dan Brown, né? Que ele ainda tinha a história de que os templários guardavam o sangue real, que eram os herdeiros de Jesus Cristo com Maria Madalena. Sim. Que era Sofia, né? Isso! Que era essas porra, mano. Caralho, a gente viveu essa loucura aí, hein? É verdade, a gente viveu isso aí. Eu assisti o filme no cinema. Como assim loucura? Ele não é verdade? Ele não recebeu... Verdade não. Verdade é o filme do Nicolas Cage, O Tesouro Perdido. Essa é a verdade. Nossa, esse filme é muito legal. Essa é a verdade. Eu me diverti muito assistindo esse filme. Verdade é aquele documentário em quadrinhos chamado Preacher, que ali está o verdadeiro... ali é bom mesmo. O verdadeiro Cristo retornado aí. Vocês veem que cada um de nós segue uma verdade, né, gente? Caro ouvinte, pode aprender que cada um tem uma verdade nesse lugar. Escolha. É que as pessoas têm um pouco desse tesão de que o mundo é linear, né? E que a gente tem um grande mistério, um grande segredo, né? A gente tem um One Piece dentro do nosso coração, né? A gente procura essa ordem nas coisas. Isso é muito maluco, né? A gente muito quer esse grande tesouro, esse grande mistério, um negócio que vai mudar. É igual quando o pessoal fala, tipo, porque isso vai acabar com o cristianismo. A gente não vai. Não é um artefato que vai acabar com o cristianismo. Pô, gente, não é tão fácil assim, não. Estamos vivendo na época do último Papa. O último? Pelo amor de Deus, ele tá vindo aí, ó. Por que o último? eu tô chegando no quarto Papa no meu tempo de vida. E é sempre esse rolê, tá ligado? É o quarto Papa que eu vejo. E é sempre o último Papa. Eu vou dizer que pra quem nasceu no final dos anos 80, começo nos anos 90, é estranho, porque a gente nasceu e cresceu e era sempre o mesmo Papa. Aí, de repente, o Papa morreu e foi um momento confuso, porque a gente já era grande quando a gente viu a primeira morte de Papa. Mas pra galera que nasceu depois da gente, pra galera que nasceu antes, morrer Papa era um negócio relativamente comum. Suave. Já foi... O Carol era resistente, né?
Carol era rapaz. Não, e ele assumiu novo, né? Eu acho que ele assumiu com 60 anos aí, tipo, velho. Tem toda a conspiração de agora, pô, tem toda a previsão, a profecia que foi feita por um cara que eu esqueci o nome, lá no século XV, que ia ter não sei quantos papas. É sempre Nostradamus, Não era o Nostradamus, não. Foi um religioso que fez. E aí o cara fez toda... Enfim, mas não é sobre esse programa aqui. Não, ele falou que tem um número X de papas, mas eu queria saber como que ele conta os papas, porque tem vários momentos que tem mais de um papa na história. Daí como que a gente conta? A igreja não sabe contar o papa. Eu sei, é isso. Não dá pra contar os papas porque a gente não tem certeza. E em vários momentos tinha vários papas. Então é isso, gente. É caos. É caos. É caos, é pedra, é o fim no caminho. Mas eu vou dizer que... Perdão. Eu vou dizer que a primeira vez que me falaram, eu não sabia que tinha um filme chamado Conclave, e alguém falou, tô assistindo Conclave, e eu fiquei muito confusa, eu pensei, primeiro, o Papa morreu? Naquela época eu não tinha morrido ainda, né? Aí eu fiquei tipo, o quê? O Papa morreu e depois, eles estão transmitindo o Conclave? Tá moderno. Isso é uma parada que eu não esperava, a Igreja Católica transmitindo o Conclave? Eu fiquei muito confusa. E monetizado pelo YouTube, você manda lá... Aí alguém falou, o filme do pai, eu falei, Daí quando falaram que era o filme, tudo fez sentido, porque era muito confuso. Porra, tá aí uma excelente ideia, o que quer dizer que é horrível, gente. Preparem-se. Porra, deveria ser transmitido com clave mesmo, fazer tipo uma eleição mundial, BBB, saca? Aí vai ter os conservadores, não, eu quero o italiano fascista. Chama o Paulo Ricardo pra cantar a abertura. É isso aí. Então, tecnicamente, Andrei, É uma eleição mundial. tu pode votar em qualquer pessoa, pra ser papa. Eu acho que você não pode votar em mulher. Não. Mas, tecnicamente, pode votar em qualquer pessoa... Tem que ser cristão. Homem cristão do mundo. Não é só em quem tá lá no conclave. Mas aí eles votam entre eles por motivos óbvios. Ou seja, eles ignoram, jogam no lixo e fazem o negócio que Não, é porque Deus tocou no coração pra ser um deles. É porque é esse papo, é que, tecnicamente, Deus fala com os cardeais e eles podem indicar qualquer nome no mundo. Desde que seja homem. Aí, chegar uma cartinha pro Rafael Jacaúna, já pensou? Porra, imagina. Rafael Jacaúna, o senhor está sendo intimado em Roma. Então, eu tô comentando exatamente isso porque eu sonhei com essa porra. Eu falei, caralho, que merda é essa? Aí eu procurei e tava lá, pô. Tecnicamente pode. Eu falei, rapaz, que medo, imagina. Gente, gostaria muito de agradecer a vocês que estão aqui com a gente, meus queridos e queridas. Mais um Mundo Free Confidencial. Esse podcast não foi transmitido hoje, mas uma boa parte deles é. Então, se você quiser ter oportunidade de estar aqui com a gente, vão lá no apoia.se/confidencial. Lembrando, apoia, escreve aí, apoia.se/confidencial. Que você lá vai ter os mistérios templários pra vocês. É arroba confidencial? Não. Ou é barra confidencial? É barra. Eu falei arroba? Falou. Então, tô muito louco, gente. É isso aí. Vocês vão lá, se tornem apoiadores. Isso aí. O podcast é financiado dessa forma. Muito obrigado a todos vocês que ficaram até aqui. Essa mesa maravilhosa. E aquilo. Não olhe para trás. Olha, pra achar o tesouro, né? Exatamente. Vai que tem alguém com um avental de Gmail escrevendo um comentário muito... Ô Andrei. Andrei, o formato no YouTube vai ser tipo transmissão jornalística do UOL, a host na sala, em pé, assim, no balcãozinho, e todos entrevistados pela câmera, no telão. A cara do Andrei tá muito boa. Vai ser isso aí mesmo, Jacael. Muito bom, muito bom. Isso aí é... Os ouvintes que não ouçam, né? Tipo, sejam apoiadores pra ouvir o caos que a gente coloca aqui no meio. Foi muito. Ai, gente, foi tão bom. Tava com saudade de gravar com vocês. Olha aí. Você tá difícil, Topá. Eu sou difícil? O André disse que tá muito difícil chamar você. É porque ficou famosa, pô. Não fiquei famosa. Diz que tem que marcar com a gente, tem que pagar cachê e os caralho. Agora eu saí na Marie Claire. Não, eu até falei, porra, estão pagando pra fazer podcast? Quando começou a fazer isso aí que eu não tô ligado? Caralho, não, ainda não. Até eu tô tomando tiro aqui agora, só porque a 12 eu não pago ninguém aqui nesse podcast. Uma vez falaram isso.
Pô, Jacana, tu grava tanto tempo, deve ter ganho muito dinheiro já no Mundo Freak, que eu falei assim, caralho, você... Os caras acham que a galera tá indo no flow ganhando dinheiro, tá ligado? Nossa, ganha uma camiseta lá, um tapa na bunda e vergonha. É isso que a galera... Aham, exatamente, ganhou. Não, Andrei, acabou, gente. Eu dei o que... Vocês jamais vão poder reclamar que eu dei a fama que vocês têm. Eu descobri vocês, tirei vocês da lama. Hoje o cachê de vocês é alto por minha causa. Agora eu me fudi, deveria ter subjulgado vocês mais tempo. Meu Deus do céu. Porque tu faltou hoje de manhã, só tava vindo hoje à tarde pra repor o tempo, ela, que o macaco mordeu. Aí eu falei assim, tá, agora me explica. Ela, por favor, né? A garota rica pra caralho. Ela falou assim, não, eu tava no treino, aí um dos mecânicos trouxe o macaco dele. E aí o macaco veio no meu braço, e aí... Macaco animal, a gente tá falando sobre o animal macaco, né? Isso. Tá Sim, mas provavelmente não é bem um macaco. E o treino que eu não entendi. Ela é motorista de corrida. Obrigada. Piloto de Essa drift. parte que tava confusa. Piloto de drift. É que eu não cheguei a falar. E ela tem 14 anos, ela é piloto de drift. E aí... Puta, essa história, mano, vai tomando com vocês com essas histórias aí, mano. E aí, porra, aí eu, cara, o macaco assim te mesmo. mordeu. Ela, então, o mecânico trouxe um macaco. Não é bem um macaco, é um... É um micozinho, um miquinho. Um mico. É. Aí eu falei, e aí, tu foi no médico ver isso aí não? Ela, não, tudo bem. Eu falei assim, olha, não sei se tu sabe, mas assim, raiva é um negócio muito sério, assim. Te fode, né? Você perguntou se o macaco tá vacinado? Ela, não perguntei nada, ele disse que tava tudo bem. Aí eu falei assim, olha, a raiva, aí eu expliquei, pode matar, é letal. Ela, caraca, sério? Aí eu, sério? Aí ela, vou falar com minha mãe. Aí mandou mensagem, aí deu play da resposta da mãe. Eu tô escutando a mãe. Nada! Raiva não mata nada, não. A gente toma um remédio, a gente vê o negócio e passa. Aí eu, olha, fulana, sério, fala com seu pai, porque se tua mãe tá achando... Aí ela mandou mensagem, passou umas meia hora. E não, meu pai falou que é sério, vamos no médico. Aí no outro dia ela veio. Aí, foi no médico? Não, fui não. Eu falei, ai, meu Deus do céu, por quê? Não, meu pai falou que o mecânico disse que acha que tinha tomado todas as vacinas do macaco. E acha que tomou todas as vacinas. Aí meu pai disse que não precisa ir no médico, não. Eu falei, pariu. Beleza, né? Falei, não, tá bom. Tomou a B12, tomou... A que eu tava falando que rolou foi um bagulho parecido. A menina chegou aqui com um band-aid, como é que chama? Um curativo, né? Na bochecha. Disse que ela foi querer dar comidinha pro sagui. O sagui pegou, só que ele pegou, subiu na mão dela e deu uma mordida no rosto. O saguizinho. Deu uma mordida na bochecha, assim. E aí ela tava lá com o bagulho e tal. Eu falei dela, pode do rolê da raiva. Não, você tem que tomar vacina, né? Você vai ter que... Ai, que lindinho. Você vai ter que dar uma olhada e ver isso aí. Aí ela falou que, realmente, ela falou assim também que não ia tomar. Ela meteu o mesmo rolê. Eu falei assim, não vou tomar nada não, tá tudo certo, não sei o quê. Aí a gente falou de raiva. Aí ela falou um rolê que acho que o vô, bisavô, sei lá que porra de parente dela, teve isso aí. E a mãe dela falou que qualquer coisa eles só acorrentam e deixam lá em casa. Tá ligado? Assim. Tá tranquilo. A gente é corrente e deixa ali. Aí eu falei, pô, pelo menos ele sabe que é raiva, né? Porque acho que é a única forma de você lidar com alguém que tá com raiva é acorrentando mesmo. É isso aí mesmo. A pessoa acha que vira lobisomem, né? Tipo, fica ali, né? Fica mal. E é muito bom que, tipo, olha, tem um negócio aqui que pode evitar que você seja acorrentado e tal. Ou você pode acorrentar a pessoa pro resto da vida. Cara, galera é surreal. E assim, pelo menos a do Rafael Jacaúna aí que ele falou, a mina tem grana. Aqui não, que é periferiazinha Zé Ruela. Não tem como, mas foda-se, tem um postinho ali, tá ligado? Tem um UBS dentro da vila. E é só ir lá, mano. É só ir lá. É rapidinho. A galera é mordida pro cachorro direto, tem que fazer isso. Então sempre tem. Vacina antirrábica sempre tem ali. Se não tiver, tem no hospital centralzinho do município e tal. Mas foda-se, né? Aí tô lá. Ela vai pra aula, eu fico de olho, assim, só olhando pra babando. Você não vai atacar. Keller, de vez em quando pega e joga água nela pra ver como que ela reage. Tá, fico só... Mano, eu vi uns vídeos esses dias de tempo no TikTok da galera com hidrofobia. Mano, é assustador o estado que É assustador, pô. É assustador, é bizarro. Não, raiva é uma das paradas mais bizarras que alguém pode ter. É isso, né? Essa é a vida. E teve outras histórias, mas a gente não pode falar, não tem jeito. O prometido Mundo Crime Confidencial um dia vai rolar. O pobre e o rico são totalmente irresponsáveis e sem juízo, pô. Cada um a seu modo, né? Por motivos diferentes. Este programa foi produzido por Paratopia Podcast Storytelling.